Graças a paz, uma palavra do teu coração. Jonas capítulo 1, versículo 3 vai dizer a palavra do Senhor. Mas Jonas se levantou-se para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. E todos nós conhecemos esses capítulos da história de Jonas. No capítulo 1, Deus ele manda Jonas ir para Nínive, para pregar ao povo, para que o povo se arrependesse. Porém, Jonas fez o caminho ao contrário. Nínive estava a 800 quilômetros de Jerusalém. Porém, Jonas preferiu ir para Tarsis, na Espanha, 3.500 quilômetros. E antes de fugir, Jonas desce para Jerusalém para Jope. E é bem verdade, quando a gente não obedece ao Senhor, a nossa vida acaba se inclinando para baixo. A nossa vida acaba se inclinando para baixo. A nossa vida acaba descendo, caindo de produção. E ele vai para Jope e compra passagem. E é bem verdade que nessa história a gente ouve muitas mensagens aplicando que a nossa vida acaba descendo. E eu não quero fugir disso. Todas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor, nossa vida acaba descendo literalmente. Nossa vida financeira, nossa vida espiritual, nossa vida sentimental. Isso acaba nos desconcentrando. Acaba fazendo a gente perder estabilidade. Porque a gente decide se afastar dos propósitos de Deus. Jonas compra a passagem, creio eu. E como a gente vê, todas as vezes que a gente vai comprar alguma passagem, dependendo da distância, a distância mais perto a gente vai pagar um valor mais abaixo, a distância mais longe a gente vai pagar um valor mais acima. E a gente percebe que se ele fosse para Nínive, a distância era menor, de repente a passagem seria mais barata. Mas ele preferiu ir para a Espanha, preferiu ir para Tarsis, 3.500 quilômetros. Pagou um preço alto. E com a nossa vida não é diferente. Jesus pagou um alto preço para a gente subir. E a gente acaba pagando um alto preço para a gente descer. Existe uma expressão que a gente acostuma falar, pelo menos eu aqui no Rio de Janeiro, a gente às vezes paga para vacilar. A gente paga para vacilar. E essa palavra vacilar, ela significa falta de firmeza. Fica indeciso. A gente paga para ficar indeciso, assim como Jonas, sem firmeza, entrou dentro daquele navio. Deus ele mandou a forte chuva, forte vento, tempestade. E a gente faz às vezes igual Jonas, paga um alto preço para fazer as coisas erradas. Mas a gente tem que fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor era que Jonas fosse para Nínive e ganhasse almas. Ele foi para Tarsis, pegou esse navio e quase levou um povo à morte. E com as nossas atitudes acabamos levando as pessoas ao naufrágio junto conosco. Mas hoje Deus me chamou aqui para ministrar essa palavra no teu coração, que nós devemos nos identificar o problema que há em nós. Jonas teve que se identificar, falar que o problema era ele, para que ele fosse lançado ao mar. E assim Deus cumpriu o propósito dele na vida de Jonas. A gente precisa identificar qual é o nosso problema e deixar Deus nos levar ao nosso propósito, ao propósito que Ele quer para mim e para você. Em nome de Jesus, que você fique com essa palavra no teu coração. Salmos 138, versículo 8 vai dizer assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo.
Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Que Deus não venha nos abandonar. Que Deus ele continue conosco. E que nós possamos entender os propósitos do Senhor para conosco e fazermos a vontade dele. Para que nós não possamos fazer a nossa vida descer, mas sim subir. Para a gente não levar pessoas para o naufrágio. Em nome de Jesus, fica essa palavra no teu coração, graça e paz.